Quando vocês estão trabalhando em casa, assim, vocês sonham com isso? Ah, Tipo demais. assim, Eu não. Eu sonho super. É? Sério? Nossa, muito. Nunca. Vou te falar, sabe quantos casos? Eu estou fazendo um levantamento que eu atendi nessa minha vida? Mais de 20 mil. 20 mil. Se você perguntar assim, eu tenho que ter algo que me né? Que me leve atrás para falar, esse caso. É como se eu não tivesse feito nada. Esqueci. De mas 20 eu também mil, não qual lembro. foi o mais difícil até hoje, assim? Aquele que te desafiou, você falou, isso aqui tá... Nenhum. Foi difícil para mim, assim, a perícia em si não foi complicada da Isabela. Mas a proporção que tomou, entendeu? Ali que mexeu um pouco, né? Porque você fica assim, assustado. Quando eu cheguei na delegacia para fazer o exame à noite, porque o perito de plantão foi o primeiro a chegar, eu me assustei. Eu não conseguia sair da viatura. Isso já era... No dia, a imprensa simplesmente comprou aquilo. Assim, eu não consegui sair da... Era microfone, eu abri a porta e tinha microfone na boca. O que você tá achando? Eu falei, gente, eu falei, gente, dá licença, eu tô chegando agora, eu vou ver o que tá acontecendo lá e tal. Então, isso sim, Motolink, atrás da gente saía com a viatura, só a gente vai acontecer um acidente, os caras vinham pra cima, assim, e assim, intrusivo, sabe? Não é? Não, você, olha, você pode dar, mas assim, não. Mas por que você tem que falar? Porque você não fala. Eu falei, eu não posso. E o resultado? Ela falou, não, tá aqui. Vocês vão ter que esperar, tá? Porque tá na minha cabeça. E você, até eu Daniel, qual que escrever. você acha que foi o mais, assim, de cobrir e também de assistir, assim, que mais te... O que mais mexeu tocou? comigo foi do João de Deus. Quando o João de Deus, que era médium, de Ah, Amadiana, sim. que descobriu que ele abusava das Sim. pessoas que iam lá em busca de atendimento espiritual, que ele fazia aquelas cirurgias espirituais. Acho que ali, quando eu entrevistava as mulheres que passaram pelo assédio dele, e esse caso é engraçado, porque não é um furo meu, mas que a imprensa inteira repercutiu sim. e eu fui deslocado pelo SBT para cobrir esse caso. E fiquei lá quase um mês em Abadiânia. E eu sonhava todo dia, porque acho que ali foi uma linha muito superficial entre o Daniel pessoa, entre o Daniel homem e o Daniel jornalista. Porque como estava mexendo com fé das pessoas, e eu sou uma pessoa muito ligada em fé, eu acho que aquilo, eu tinha que ter muito cuidado para eu não extrapolar, sabe? Para eu falar, opa, isso não é o Daniel pessoa nesse momento, o Daniel jornalista, quais são os fatos? Passe os fatos. Porque eu comecei a me envolver muito com quem acreditava nele, com quem não acreditava nele, com quem tinha os elementos contra ele, mas ao mesmo tempo, como que aquele cara abusava das mulheres e fazia cirurgia de enfiar um negócio no nariz da pessoa e tirar de fato um tumor, como se alegava, sabe? Como que tantas autoridades do país, ministros, advogados, juízes, passavam por esses procedimentos e nunca suspeitaram de nada. E de fato, tantas pessoas que se dizem curadas e de fato não tem mais nada. Então eu falava assim, qual que é o limite aqui, sabe? Eu me questionava muito, acho que por isso que eu sonhava todo dia, porque virou uma coisa interna, sabe? Um conflito. Você estava envolvido emocionalmente. Aí eu pedia, eu falei Você- assim, cara, acho que eu paro aqui, sabe? Não dá. Como não se envolver pessoalmente, assim, né? É, Ainda mais no seu é uma caso, que tem característica. criança envolvida. Você é mãe? Sou. E isso deve ser, tipo, uma coisa muito louca, né? De, tipo, você tem que ser... né? Não sei nem se é frio ou calculista a palavra ali, mas quando você está lidando com criança, que é o que eu acho que é uma unanimidade para qualquer pessoa, Sim, que é algo claro. fora do... Porque a criança é extremamente vulnerável, Sim. né? Ela tem que ser protegida, a gente não imagina, né? Que alguém possa fazer isso com o próprio filho Aquele ou com caso o do enteado, Henry, acho né? que é, tipo, um dos mais Henry, absurdos, sim, assim. absurdo, né? O papel da mãe ali, sabe? Do cara, sabe? É o esperado. Porque o cara é um psicopata e o prazer dele o que é? Bater em crianças que são vulneráveis, ele se diverte com aquilo. Não tem nada sexual ali, mas tem o lado do prazer em bater, em machucar uma criança, né? Então ali o que pegou mais para mim foi esse papel da mãe, né? Agora, olha, é uma capacidade que você tem que ter, é um traço de personalidade, ter a capacidade de se distanciar emocionalmente. Porque se você entra e já começa, como é que faz isso com uma criança? Que aquele cara, filha de uma, né, que fez isso, porque se eu pegar ele eu vou lá, porque o que essa criança sentiu, o que essa vítima sentiu, que absurdo, né? Acabou. Você tem que sair, chama um colega e fala, olha, eu não estou conseguindo fazer esse local porque eu me envolvi aqui emocionalmente, vem aqui fazer. Já É muito mais aconteceu? correto, Não, né? comigo não. Não, as pessoas acham que eu sou muito fria, até os meus colegas mesmo falavam isso. Rosângela, você não é fria, você é um freezer. Eu falei, bom, eu tenho que fazer meu papel, porque é uma coisa, eu chegando em local, eu fico totalmente o local, ali, o que eu tenho que fazer? Passo ali 2 horas, 3 horas, 3 dias, não importa. Eu estou focada naquilo, eu não tenho nem sentimento, eu não estou ali, né, envolvida emocionalmente, eu faço isso com muita facilidade. Contanto que eu saio do local, eu já esqueci. Se no final do dia você falar assim, quando eu falar, eu preciso pensar qual foi o caso. Por isso que eu não sonho, não tive nenhuma... E sou espiritualista. Né? As pessoas também perguntam muito, mas você como espiritualista, como é que é você lidar com o cadáver? Gente, como eu fiz um caso de um
Eu fui atender um caso interessantíssimo de trabalho que foi feito para outra pessoa, dentro de um cemitério, né? E todo mundo estava assim, o pessoal do cemitério não queria pôr a mão, o jornalista que estava lá, do Diário Popular, tinha bastante jornalista lá, porque aquilo foi inédito, e fizeram com um cadáver. Cabra, tal, aquela coisa, sangue, pipoca, vela preta, fita. Falei, gente, eu tenho que fazer o exame. Mas se você vai pôr a mão, eu falei, vou pôr a mão, vou dividir o que é pipoca, o que é cabra, o que é gente. Cheguei e falei assim, ó, dá licença, tá? Tenho que trabalhar. E tive que desmanchar, entendeu? Me desmancho o laço, faço. Eu não posso chegar lá e falar assim, ah, pelo amor de Deus, né? Deixa eu me proteger, não posso ficar aqui. É o teu trabalho. Mas isso eu percebi que é algo que você não aprende. Você tem que ter isso dentro de você. Porque nós tivemos lá médicos que não aguentaram trabalhar. Você imagina que um médico, tranquilo ele fazer um local. Não. O cara falou assim, eu não quero lidar com cadáver. Sabe, o local, você tem toda a energia lá. Sim. Porque tem ódio, tem raiva, tem dor no local. E aquilo fica no local, não vai nem para o IML. É que a gente estava comentando lá. Que o IML já tem uma coisa mais de laboratório, né? Agora, quando está inserido no local, a gente sente essa energia. Entendeu? O negócio é você se distanciar. Alguma vez, nesses casos, vocês já tiveram frente a frente com algum desses grandes personagens, assim? Então, tipo uma Nardone, uma Richthofen, né? Teve. No caso Nardone, eu participei das audiências. Em todas as audiências, sim, eles estavam aqui, ó. Eu sentado aqui, ele ali. Numa sala, a audiência é feita numa sala restrita. No julgamento. Já tive contato, porque a gente faz reprodução simulada. Então, você pode pegar um crime, em geral não é o mesmo perito que faz, mas você pode fazer. Então, você atendeu o local, de repente você está com um indivíduo. E eles te marcam. Né? Porque eu já fui assim, entendeu? Nem lembrava mais. O cara disse, é a senhora então, doutora Rosângela? Eu falei, você me conhece? Sim. Sabe aquele outro caso que eu matei aquele cara que foi não sei aonde? Eu falei, tá. Eu já tinha feito um caso com ele. E ele... eu falei, nossa, é mesmo então? E eu falei, por que você matou de novo? Porque o cara xingou minha mãe. Ela falou, não, esse negócio é assim. Você está no ônibus, você encontra. O cara sai da cadeia. Ele te marca. Julgamento, então, você vê o pessoal te fuzilar, né? Principalmente se tem um protagonismo da perícia, que você vai lá e explica no caso de Isabela, era todo mundo da família dele e eles, né? Os caras estão te fulminando, né? Você já entrevistou algum desses casos assim? Já, teve um caso que foi do Marinésio, em Brasília, que ele estuprava mulheres em parada de ônibus. E aí a gente acompanhava, era um serial killer, né? Então ele estuprava e matava as mulheres. Sim. E aí quando ele foi preso... Só que aí foi bem na época que, se não me engano, teve a mudança, por exemplo, hoje pode reparar, em jornais populares não se mostra mais o preso. Até então, isso é uma coisa recente, porque então você não podia expor aquela pessoa que até aquele momento é suspeita, por mais que haja todos os indícios, ela não foi julgada ainda. Então não pode dizer, olha, esse fulano foi preso que matou fulano de tal. E aí vai do papel da imprensa, que também vem se atualizando, sabe? Claro. Também vem se atentando a uma coisa que eu acho que cada vez mais a gente precisa falar. É entender como funciona o processo legal, o direito, entendeu? Quem acusa, quem condena, quem absolve, quando é suspeito, quando é réu, quando é acusado. Porque tem todos esses processos, porque até, olha lá, tem todos os indícios que o cara foi que realmente cometeu, mas ele não chama ele de assassino. Eu não posso chamar de assassino. Ele não foi julgado. Ele não foi condenado. Eu só posso, enquanto jornalista, chamá-lo de assassino quando ele foi julgado e condenado. Até então, ele é suspeito.